Ninguém consegue ver o trabalho do tempo segundo a segundo. A gente precisa que o tempo se acumule e de repente as marcas se tornam evidentes. E alguém ou alguma coisa vem dizer que o tempo passou pra gente. Um amigo do passado, alguém que já nos amou, um nome esquecido, um esforço que já não se consegue mais fazer, o espelho, ou um livro que demoramos demais escrevendo. Acontece mais de uma vez na vida, surpreendentemente cedo ou desgraçadamente tarde. A criança vai perceber que não é mais criança. O adolescente vai perceber que não é mais adolescente. O adulto vai ter que encarar que não é mais um jovem adulto. Mas em um momento, o verbo não vai dizer só da passagem do tempo. Vai dizer também do estado de coisas. E nós vamos dizer de nós mesmos: eu envelheci. Envelhecemos. Outra vez. Nós envelhecemos. Outra. Nós envelhecemos. Já. Maldita raça dos escritores. Maldita, impotente, vaidosa, estéril, bajuladora, parasita, afetada, pedante, inútil, vagabunda, ébrio, miserável, prostituída, trocadas e pratos de comida de ontem, bastarda, tardia, mendiga, marginal, fanática, parda, cega, desonesta e cínica raça. Maldita e excrementos, maldita e pestes, maldita e coisa desprezível sobre pés curiosos, maldita e poeira acumulada sobre coisas mortas e inúteis e esquecidas, maldita e teia de aranha abandonada no escuro, maldita e sangue envelhecido, maldita e escarro seco, maldita e contra, maldita e gueto, maldita e máquina enferrujada, maldita e travessia no escuro frio e úmido, maldita e passeio no sujo em busca do proibido, maldita e inseto, maldita e água estagnada, maldita e venenos. Estão mortos e se alimentam. Estão mortos e aparecem em público. Estão mortos e cumprimentam gente na rua. Estão mortos e incomodam pedindo favores. Estão mortos e falam. Estão mortos e precisam ganhar dinheiro. Estão mortos e precisam fazer sexo. Estão mortos e morrem e querem ser urgentemente lembrados. Eu acho que eu comecei em 2006, mas eu não tenho certeza. Pode ter sido entre 2006 e 2008. E pode ter sido antes, inclusive. Escrevi versões anteriores que tiveram outros nomes. As 4 narrativas que compõem o romance, elas já foram independentes, mas eu fui reconstruindo de forma quase definida. Entre 2006 e 2008, ele ganhou o corpo que ele tem mais ou menos hoje, mas não o título de Nossos Bastardos Pais, nem a capa com a morte de Marado e Jacques Davi. No que eu ia reescrevendo, eu ia mudando. Mas ia mudando não só o que o livro era, mas também o que eu mesmo era. Hoje eu quero pensar um pouco que minha relação com o livro, ela é com aquela relação de determinados leitores que dizem que quando gostam de um livro, preferem que ele nunca termine. E é curioso porque quando se pensa assim, para se ler um livro que não terminasse, você precisaria de uma vida que não terminasse. Mas isso não é possível. É necessário que o ciclo se feche, tanto para quem está lendo, porque é preciso ir para outra coisa, quanto para quem está escrevendo, também porque é preciso ir para outra coisa. Mas o que me fez fugir desse livro tão
indefinidamente foi o constante incômodo que ele me causava. Sobretudo pelo quanto ele é diferente, sobretudo agora, do meu ideal de literatura de hoje. E ainda assim, eventualmente ele persistia, voltava, retornava. Então, na ocasião de um concurso literário para o qual eu não tinha nenhuma outra obra que se adequasse, eu tive que mais uma vez desenterrar esse livro. Da mesma forma que eu tinha desenterrado em 2012 para ver se conseguia escrever uma última versão, desenterrei mais uma vez, reli para ver se era uma última versão e descobri que ainda não era. Daí, reescrevi alguns trechos. É engraçado que é um romance que predominantemente fala do passado, sobretudo de um período importante entre 1989 e 1999. Quanto tempo? De 1989 a 99. 10 anos. 10 anos. Que era o período da minha infância e me lembra muito um certo período político que eu acho importante, que era a redemocratização, e aquele período conturbado entre 89 e 92, que eu acho, entre parênteses, que se a gente retornasse para lá e lesse o que aconteceu naquele tempo, a gente entenderia bem melhor o que está acontecendo agora, presentemente. Mas voltando especificamente à literatura, eu precisava lidar com esse incômodo, enfim. E a única forma de lidar com esse incômodo não era simplesmente engavetando o livro, mas eu precisava que esse livro fosse adiante. É engraçado que esse livro sempre coincide com, eu não vou dizer com crises, mas com determinadas tomadas de consciência. Entre 2006 e 2008, perceber que estava no final da juventude. Em 2012, mais uma vez olhar para o espelho e conferir que realmente eu tinha 32 anos. Esse ano, o livro me faz olhar também para o espelho e concluir que eu tinha 37. Da mesma forma, ele poderia me mostrar que eu tinha 45, 58, 63, 75, não sei se eu usaria dizer 84, e além. Não posso ser esperançoso. Posso ser, mas não disse que não posso. Mas seria injusto comigo mesmo e injusto com o livro. O livro precisa ir adiante. Porque, de certa forma, eu também imaginei o livro como uma espécie, como alguém que eu mantivesse em cativeiro e que eu estou libertando agora. O fato de eu libertá-lo agora não significa que ele vai se voltar para mim com gratidão e com amor. Mas se eu continuar mantendo esse livro preso, jamais ele vai olhar para mim com gratidão e com amor. Por que depois de tantas sugestões de nomes Bastardos? Bastardos. Pais. Tem a ver com os personagens. Os personagens são um crítico de arte, os personagens narradores. Um crítico de arte, um escritor fracassado, um diretor de teatro que desiste do teatro para ganhar dinheiro com pornografia, e uma escritora com sucesso comercial, mas que quer descobrir uma literatura verdadeira. Eles estão num ideal de arte que eu tentei violentamente ironizar, que é o ideal mais aristocrático ou eventualmente burguês. E de repente eu percebi que, em vez de ter ironizado o ideal, eu tinha idealizado a ironia. Nessa parte é que o livro meu se salva. E agora, em todas essas retomadas do livro, tem uma coisa interessante. Eu sempre tento salvar o livro fazendo com que ele cada vez mais se volte contra si mesmo. Nessa última reescrita, eu pego um personagem que não narrava
e faço com que ele seja, de certa forma, um fio condutor. Porque ele faz notas quanto ao relato dos outros, corrigindo o que, segundo ele, não seria correto. Sobretudo levando em consideração a questão do que ele acha que foi verdadeiro ou não. Mas no final, nem mesmo essa quinta pessoa é confiável. Todos os narradores do texto são não confiáveis. Mesmo porque eu acho que essa mesmo é um pouco a função da literatura mais alta. Não é, e seria ingênuo se fosse assim, dizer uma verdade. Mas também não é propriamente mentir. É mentir mostrando que a mentira é mentira. Só que isso não tão claramente. Esse ano, de forma específica, percebi isso e uma outra coisa, que diz respeito diretamente ao que é ser um escritor. Eu não sei mais dizer se eu sou filho ou sou pai do livro, porque ele começou a me incomodar também de outra forma, porque com o tempo passado eu era já meio leitor dele. Quando se encontra frases, trechos inteiros em que não se pode mais alterar, aí você percebe, já não é seu. O leitor vai continuar. Percebi o meu romance anterior, Crônica da Profecia de Chamas, ele estava pronto quando eu percebi que nada mais podia ser alterado. E, ironicamente, eu acabei meio dançando com um jogo que eu tinha feito. Só que um jogo que eu tinha feito no passado. O que me leva um pouco àquela concepção que eu lhe falei antes, intimamente. Intimamente não tanto. Que o escritor é uma puta de rua com consciência de classe, sem querer ofender as putas de rua com essa comparação. Mas tem a ver com isso, com essa comparação, porque são relações nas quais você busca algo muito real, mas que você pode ser ludibriado a qualquer momento. Então, esse jogo de sedução, que carrega um pouco de desonestidade e que carrega também uma certa dose de violência, é o que a literatura faz. É o que eu tento reproduzir enquanto escritor. E o livro acabou me pegando porque hoje eu também sou um leitor dele. Ele tem uma relação com tempos passados que para mim foi muito corrosiva. Porque ele tem essa relação de tempos passados, ela leva a uma presentificação do que já foi. O que tem seu lado bom e seu lado ruim. Antes eu falei da relação que certos leitores têm com seus livros preferidos, que eles dizem que gostariam muito que esses livros não acabassem. Ou eventualmente, quando os livros acabam, eles releem constantemente. Há um lado positivo na releitura, mas há outro que pode ser corrosivo, o de não conseguir sair daquele lugar e daquela sensação, o de desejar constantemente uma primeira vez que jamais vai se repetir. Isso é fato, que o que foi uma vez não será mais. Eu não digo como aquele negócio do Rio de Heráclito, que eu acho que é uma besteira, mas retomar uma descoberta inicial, ela não é uma coisa muito possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E saudosismo não é uma coisa saudável, nem uma coisa legal de forma alguma. Agora, eu também lidei um pouco com não só com um certo
fracasso não é a palavra correta, porque eu acho que eu realmente consegui terminar o livro, mas com a sensação de uma relação de amor meio ingrata que ficou entre o livro e eu. Tem um trecho que fala bem disso, um dos trechos recentes. Pronto? Pronto. Nesse trecho, o personagem, o artista plástico, ele vai falar da escritora Efrata Abayá, sobre a qual os boatos dizem que ele se apaixonou e ele constantemente nega isso. Efrata não era feia, mas muitas vezes não é isso que desperta o desejo, sobretudo o desejo específico, e muito menos o que chamam de amor. Efrata era apenas o tipo de mulher que, em geral, não chama muita atenção quanto passa. Mas quando ela falava, assustava. Os homens, e creio que as próprias mulheres, na sua maioria, não se acostumaram com mulheres de opinião tão forte, e Efrata chegava mesmo a ser intransigente. É verdade que houve uma mistura de curiosidade e vontade, que nós nos beijamos, e depois não soubemos o que dizer nem o que fazer. Até agora eu julgava que ninguém mais, além de nós dois, soubesse daquilo. E não fosse a descoberta desses escritos, eu jamais comentaria o fato, nem me lembraria dele intimamente. Eu não a amava, e não era esse momento que eu lembrava quando me lembrava dela. Não era por causa daqueles dois olhos de repente perdidos que procuravam alguma coisa no meu rosto, alguma coisa que a boca logo encontrou, não por causa da sua própria boca meio aberta e a respiração viva que eu podia ouvir, mas não tanto quanto sentia com a pele, nem por causa do coração alheio e estranho que senti tão perto do meu peito. Não era por causa das mãos dela, nas minhas mãos, como seres independentes que se encolhiam entre as minhas palmas abertas em concha, nem por causa dos pequenos pés descalços, nem por causa de nenhuma das delicadezas que ela não conseguiu matar e que não deixaram de existir só porque ninguém mais notava e que naquele momento pude ver tão claramente. Não amei Efrata. Nunca amei ninguém nesse sentido. Os boatos estão errados. Mas isso não exclui o afeto e a dor da perda. Como os verdadeiros amigos, os antigos que ainda sobravam, sentia a notícia da morte de Efrata como uma alteração das leis da física, uma morte provocada. Queremos que se faça justiça ou que haja vingança. Isso não é possível. O assassino e a vítima são a mesma pessoa. Não há quem odiar. Para tentar evitar esse horror e certos inconvenientes sociais, homens inteligentes decretaram que Deus não perdoava esse pecado, e o senso comum atribuiu o ato aos covardes. Decidiram que era imoral o ser humano declarar que não faz mais sentido, que não é mais suportável, que basta. Mas o que podem saber mesmo os homens, mesmo os inteligentes? O que os homens ainda podem saber ou dizer que sabem, depois que percebemos que sua lógica falhou e que era possível desobedecer suas ordens e seus códigos de moral sem que o mundo parasse de girar e sem que Deus mesmo descesse à terra novamente? O que podem saber disso? O que você, Efrata, soube? É um trecho que conta um pouco dessa impossibilidade. É uma história que não é propriamente uma história, porque o interesse que ela despertar vai ser outro. Desde o começo, o leitor vai saber o que acontece com dois dos personagens principais, sem que eles apareçam ainda. A história se dá regressivamente, então ela vai voltando para o passado. Um dos personagens comete suicídio em 1999, o outro em 1998. O relato de 1998 aparece antes. E depois um relato que vai de 1989 até 1998. O relato de uma dessas personagens que comete suicídio. Foi meio duro. Sempre relutei quanto a esses relatos, porque eu não sabia de algumas coisas. Não sabia se esses relatos seriam convincentes. Se o leitor ia acreditar que aqueles personagens tinham realmente razão para se matar e que tinham realmente cometido suicídio. Se eram suicidas reais.
o tempo passou e, pelo menos para mim, eles pareceram meio reais. Mesmo porque o que eles estavam matando, o que eles estavam suicidando, não era propriamente um ser, já que eles são feitos, eu ia dizer de papel, mas hoje nem papel é necessário. Papel é prescindível. Mas eles são feitos apenas de palavras. E as palavras queriam dar conta de alguma coisa. Queriam destruir alguma coisa para que essa coisa se mostrasse. Porque do modo como conhecemos a arte, do modo como conhecemos a literatura, apenas aquilo que se destrói consegue efetivamente afirmar o seu ser e afirmar sua própria presença no tempo. Até mesmo porque a presença de tudo que é verdadeiramente contemporâneo se dá no momento em que essa coisa admite, essa coisa ou pessoa admite que vai passar. O fim das coisas, o fim dos livros, seja lá como for, e mesmo a morte dos seres, por mais que a gente se revolte contra isso e não consiga compreender, é uma questão moral, é uma questão de amadurecimento. É preciso que as coisas passem. É possível que um escritor faça a sua própria literatura? Se possível, tu tenta fazer isso? Eu não sei o que seria uma literatura minha. Eu imaginei que fosse possível, mas a gente é só atravessado por coisas. A questão ainda vai ser fazer escolhas a partir disso, porque as coisas que te cercam podem se tornar tanto um visionário quanto um filho da puta visionário. No caso da literatura, é necessário fazer escolhas numa espécie de falta de escolhas mesmo. Eu não seria o escritor que eu sou se eu não tivesse nascido em Fortaleza, ao dia 17 de setembro de 1979, de uma família meio classe média baixa e meio proletária. Se eu não tivesse tido a convivência que eu tive, a dificuldade que eu tive de encontrar livros, talvez, claro que eu não falo aqui em termos de determinismo, mas se as circunstâncias tivessem sido um pouco diferentes, ou eu não teria jamais pensado em ser escritor, ou mesmo pensando nisso, poderia não ter sido possível. Então, a gente acaba se tornando um pouco o escritor que pode, mas dentro dessa possibilidade é sempre necessário empurrar as paredes, porque no meio cultural em que eu vivo, em que nós vivemos, aliás, a gente está acostumado a achar que o escritor cearense pode muito pouco. Digamos a verdade mesmo, que a cor local deveria ser apenas fato folclórico ou coisas assim. Então é necessário empurrar essas paredes um pouco mais para longe. Tem uma coisa que, por mais que eu fique feliz com o que eu escrevo, e geralmente eu dou a publicar quando eu estou plenamente satisfeito, tem uma coisa que vai sempre redundar num certo fracasso. É engraçado que a maioria dos escritores, eles leem as obras dos outros e eventualmente têm vontade, eu gostaria de ter escrito esse livro tal, qual. Claro que quando eu li Saramago pela primeira vez foi um susto. Machado de Assis, Graciliano, Clarice,
Hemingway, Sartre, demais. Mas é engraçado, a divina inveja que eu tenho é de uma canção. Uma canção da qual se pode dizer que é um poema, mas que ela funciona mais mesmo com a música, que é a Romaria, do Renato Teixeira. Sobretudo por causa daquele verso, se a sorte eu não sei, nunca vi. Mas acho que o mais invejo, e é engraçado porque nem católico eu sou, querer que meu livro soasse um pouco como canção e que soasse um pouco como aquele trecho, aquela estrofe em que ele diz: me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir em romaria e prece paz para os desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar